Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra. Está lá no terceiro livro, melhor, terceira carta, né, de João, capítulo 1, verso 2. 3 João 1, 2. O texto, ele diz o seguinte: Amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Paizinho, eu quero que o Senhor fale conosco, Deus. Eu quero pedir que o Senhor venha mesmo tocar os nossos corações e as nossas mentes nessa hora, Deus, e nos instruir na tua palavra, que possamos também tirar dela aquilo que nós necessitamos para viver bem, viver uma vida de prosperidade, como diz o texto, e não venhamos a nos perder, não venhamos a errar, não venhamos a nos afastar do Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Eu gostaria de falar sobre o seguinte tema nessa noite: como prosperar e não se perder. Como prosperar e não se perder. E o texto aqui, ele começa nos dizendo, não é? Amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Nós vemos João falando a respeito de uma pessoa em que ele desejava que houvesse prosperidade, que houvesse saúde, na mesma proporção que havia isso tudo na alma dele. Nós entendemos que a prosperidade de Deus ela vai muito além das riquezas. E a prosperidade de Deus, ela nos proporciona realmente vivermos bem dentro do propósito do Senhor. Ele deseja a nossa prosperidade. O Senhor deseja o nosso bem-estar. O Senhor deseja que a gente possa crescer, que a gente possa amadurecer, que a gente possa o conhecer, que a gente possa ficar mais forte, que a gente possa ficar saudável, que a gente venha também prosperar. Mas o que mais importa para Deus é que a gente venha ser bem-sucedido naquilo que é realmente importante, não naquilo que a gente considera como importante. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos que o desejo do Senhor é que nós o conheçamos, que o desejo do Senhor é que a gente cresça em fé, que o desejo do Senhor é que a gente amadureça e o conheça cada vez mais, que a gente possa ter o sustento do nosso dia a dia para que a gente possa viver diante dele com contentamento e agradecimento. Nós vemos a Bíblia dizendo que nós desejamos, não é, o pão de cada dia e nós precisamos pedir por ele. E também nós temos que ter o entendimento de que às vezes, quando nós temos muito, a gente pode acabar se afastando do Senhor, mas quando nós temos pouco, nós podemos também nos afastar achando que Deus ele não cuida de nós e ele se esqueceu de nós. Então, prosperar é preciso em todas as áreas da nossa vida, mas é preciso que haja também um entendimento do que é ser próspero. Nós temos que entender isso para que a gente possa se contentar com aquilo que Deus tem nos dado e se alegrar com os milagres que Ele está fazendo. Porque muitas vezes nós queremos mais do que aquilo que Ele tem nos dado e muito mais do que aquilo que Ele está fazendo. E aí o nosso coração, ele sofre e ele se angustia, porque nós não conseguimos ver Deus no dia a dia naquilo que Ele está fazendo por nós. Nós temos que entender também que a prosperidade ela vai vindo à medida que nós vamos entendendo-a. A prosperidade ela vai acontecendo à medida que a gente consegue compreender o que é realmente ser próspero aos olhos do Senhor. Nós vemos na Bíblia que muitas vezes as pessoas ricas, aos olhos de Deus, não são prósperas. As pessoas pobres, muitas vezes, aos olhos de Deus, elas são prósperas. Então, não existe para Deus o mesmo entendimento que existe para os seres humanos com relação à prosperidade. E quando a gente olha para a Bíblia, nós precisamos realmente entender prosperidade segundo a Bíblia, segundo os padrões de Deus, porque senão a gente vai ficar sempre se comparando com os outros, achando que se temos mais somos melhores, mas se temos menos somos piores. E aos olhos de Deus as coisas elas não funcionam assim, porque Deus vê a minha e a sua vida segundo os padrões do céu, e Ele nos mede segundo os seus padrões, e Ele que determina se Ele deve ou não nos dar aquilo que nós desejamos. A Bíblia nos diz que até os homens maus, eles sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Mas além de pedirmos, nós temos que nos colocar na posição correta
para recebermos. Porque se nós colocarmos os olhos nas coisas do mundo, nós vamos perder aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz que aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Então, se o nosso coração ele seguir as coisas do mundo, nós estaremos nos afastando de Deus. Se o nosso tesouro está somente nas riquezas dessa terra, nós não estamos colocando o nosso tesouro nos bancos do céu, como a palavra nos afirma que nós devemos fazer. Então, é preciso entender o que é prosperidade. Prosperidade, ela começa de dentro e ela demonstra-se no exterior. Tem muita gente que parece próspera, mas por dentro eles são muito angustiados, são muito tristes, são muito descontentes e muitas vezes até depressivos. Então, a prosperidade ela começa lá na alma e aí ela se expande para o resto da nossa vida, a nossa saúde, para as nossas posses, para os nossos bens, até mesmo para os nossos relacionamentos. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem família. Tem gente que tem muita riqueza, mas não tem saúde. Tem gente que tem em abundância os bens materiais, mas não tem a felicidade e o contentamento. E trocaria tudo aquilo que já amealhou por um dia sequer de felicidade. Tem gente que vai para a cama, coloca a cabeça no travesseiro e não consegue dormir direito, apesar de ter muito dinheiro. Porque a prosperidade, ela é muito mais do que dinheiro, muito mais do que riqueza, muito mais do que posses, muito mais do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Ela começa de dentro e ela se expande para fora, ela demonstra-se no exterior. Você já viu aquelas pessoas que elas parecem muito ricas, mas na verdade elas estão bem endividadas? Elas parecem muito ricas, mas na verdade elas não têm tanto dinheiro quanto elas demonstram ter. Elas estão fazendo muitas dívidas para parecerem prósperas, mas muitas vezes elas não têm nada. Mas a prosperidade, ela muitas vezes, ela também é enganosa, porque tem gente que é tão rico, mas tão rico, não é? Que não consegue dormir direito, com medo de perder a sua riqueza. E essas pessoas, elas amam tanto o dinheiro, que a gente pode até olhar para elas e falar que elas são as mais pobres e miseráveis do mundo, porque elas só têm dinheiro. Não tem aquilo que é mais importante, que é a paz, o sossego, o contentamento, a alegria, aquilo que Jesus nos prometeu que Ele nos daria, não é mesmo? A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não é? Creiam em Deus, creiam também em mim. E nós temos também a esperança da vida eterna, porque Ele falou, eu vou e vou preparar lugar. E eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, mas um dia eu vou vir para buscar vocês. Então nós temos, além da paz que Ele nos deixou, que não é a paz que o mundo nos dá, também nós temos a promessa do retorno dEle para nos buscar um dia, mas nós vivemos a promessa diária de termos o Espírito Santo nos ajudando a sermos prósperos. O Consolador, aquele que nos consola, aquele que trabalha de dentro para fora em nós, para que a nossa alma ela seja realmente curada, sarada, e aí sim nós possamos viver uma vida saudável e também uma vida de abundância. Jesus prometeu uma vida de abundância, não é? Uma vida de prosperidade. Então, prosperidade no modelo de Deus não é aquela que nós vemos muitas pessoas aí fazendo de conta que estão vivendo. O padrão do mundo pode até nos dizer qual casa nós temos que comprar, qual carro nós devemos comprar, qual o salário que nós deveríamos ganhar, mas isso é apenas status, um dia vai ficar. Eu costumo dizer que caixão não tem gaveta e nem cofre, nós não vamos levar nada. É gostoso termos uma vida abundante, eu não estou dizendo que não devemos ter. É gostoso termos uma vida confortável, eu não estou dizendo que não deveremos ter. Nós temos que trabalhar para termos aquilo que o Senhor nos der e devemos aproveitar realmente isso. Mas isso tudo não é sinônimo de prosperidade. Uma vez eu ouvi uma história de um homem rico que foi para o interior e encontrou uma casinha muito simples, e lá tinha um senhor que estava à beira do laguinho lá do açude dele pescando. E ele falou para aquele homem, você está aqui há quanto tempo? Ele falou, eu moro aqui a minha vida toda. Eu gosto daqui, aqui é sossegado, aqui eu tenho paz, aqui eu tenho segurança, aqui eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho a minha família, eu tenho os meus filhos
do lago eu pesco, eu tenho aqui a vaquinha que dá leite, aqui é a minha vida e eu adoro isso, não me falta nada. E o homem falou para ele, mas você nunca pensou em sair daqui e ir para um lugar maior, para você trabalhar e ganhar mais dinheiro, você se especializar, receber uma promoção e ganhar mais dinheiro, e aí você vai subindo na sua carreira e à medida que você vai conquistando mais condições, você vai melhorando a sua vida e você pode daí comprar uma propriedade e se aposentar calma e tranquilamente. Aí o homem falou assim, mas eu já tenho isso tudo, aqui onde eu estou, eu já vivo isso, eu não preciso agregar mais coisas, entrar na corrida dos ratos, sabe aquela corrida dos ratos? Eu não preciso viver como um cão que corre atrás da sua própria cauda, eu já vivo uma vida. Na simplicidade, aquele homem encontrou prosperidade, e aquele homem rico, que estava tentando ganhar cada vez mais, ser cada vez mais, estava à procura daquilo que aquele homem simples já havia encontrado. Então, somente uma alma alinhada com Deus pode revelar a real prosperidade. Mas eu queria pensar em 3 coisas que nós podemos fazer para prosperar sem perdermos aquilo que nós precisamos de mais importante na nossa vida, que é a presença de Deus. E sem nos perdermos nesse processo. O que nós podemos fazer para prosperar sem nos perdermos no processo? O primeiro ponto é crer que com Jesus você e eu não temos falta de nada. Se Ele for tudo na sua vida, Ele será tudo o que você precisa. Na presença dEle nós temos delícias perpétuas. Quer mais prosperidade do que isso? Ele é o médico dos médicos, Ele nos dá saúde. Ele é aquele que nos promete paz, aquele que nunca nos abandona. Nos seus braços estamos seguros. Nada nem ninguém pode nos arrancar das suas mãos. Com Ele nós temos tudo o que nós precisamos e crer nele nos garante que nós não teremos falta de nada. Efésios 1:3 vai dizer, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E nós vemos que o Senhor já tem nos abençoado nas regiões celestiais, em todas as coisas. Por isso, quem tem Ele não tem falta de nada. As maiores bênçãos, elas são as espirituais, não são as materiais. Você já deve ter passado por aquilo que eu passei algumas vezes. Desejar tanto uma coisa e adquirir essa coisa, e 5 minutos depois, você fica pensando, por que eu fui comprar isso? Desejamos tanto, nos esforçamos tanto, adquirimos, 5 minutos depois, nós olhamos para aquilo e falamos, acho que eu joguei dinheiro fora. E sabe o que é mais preocupante ainda? É que a gente acabou de conquistar e comprar e adquirir aquilo que a gente queria, aquilo passa a não ter valor e a gente já coloca o olho na próxima coisa. E a gente já coloca o olho na próxima coisa. Queríamos, passamos 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, sonhando com aquilo, trabalhando para aquilo, batalhando por ter aquilo. Adquirimos, perdeu a graça. A gente começa a olhar para aquilo, desejando não ter adquirido. Mas ao invés de nós pararmos, refletirmos e pensarmos, e não fazermos mais isso, a gente já coloca o olho na próxima coisa. E a gente começa a trabalhar, e a gente começa a querer, e a gente começa a desejar. E a gente começa a querer também aquilo, para agregar mais coisa, que depois vai trazer o mesmo sentimento que aquela que a gente acabou de adquirir está trazendo. Nós temos que entender que em Jesus nós temos a vida plena, abundante e eterna. E se por acaso ainda não temos algo, é porque ainda não precisamos, ou porque não precisaremos nunca. Precisamos fazer essa análise. O quanto Jesus tem de você é proporcional ao quanto você poderá acessar daquilo que Ele tem. Nós nos entregamos completamente, nós podemos acessar tudo que o Senhor tem para nós. Se não nos entregarmos completamente, será difícil acessar algo que Ele tem para nós. Tudo foi consumado na cruz, tudo passou a pertencer a Jesus Cristo. Por isso, o investimento mais rentável que eu e você podemos fazer é colocar tudo aos pés da cruz. Na cruz nós entregamos aquilo que não vale nada e nós recebemos em
de volta aquilo que tudo vale. Amém? Nós entregamos o nosso nada e o Senhor nos dá o seu tudo. Nós entregamos a nossa vida que não tem valor e Ele entrega a vida dele que tem um valor eterno, abundante, tremendo. Nós entregamos a nossa inadequação, o Senhor entrega a nós a sua aceitação. Nós entregamos a nossa falta de capacidade e Ele entrega para nós o serviço que já foi consumado lá na cruz. Nós não precisamos fazer nada, nós podemos desfrutar da sua presença. É na cruz que a nossa vida prospera. Amém? As condenações se tornam salvação. As doenças dão lugar à saúde, a pobreza é substituída pela riqueza, o sofrimento dá lugar à paz, a escassez é transformada em satisfação, a tristeza se torna alegria, a angústia é convertida em esperança e a morte perde lugar para a vida. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O apóstolo Paulo pergunta, onde está, ó morte, o seu aguilhão? A morte foi tragada pela vitória de Cristo na cruz. E nós deixamos de ser pessoas deprimidas, angustiadas, pessoas descontentes, pessoas tristes, para receber do alívio, da alegria, de tudo aquilo que a cruz nos traz como benefício, e nós podemos ter a esperança de uma vida eterna. Sabe por quê? Porque no céu não vai ter tristeza, por isso nós precisamos nos alegrar hoje. No céu não vai ter doença, por isso nós podemos, mesmo em face às dificuldades, almejar por uma cura, e se ela não vier, a gente está contente e tranquilo, porque um dia nós estaremos com Ele e lá não vai ter nada disso. E se mesmo nós enfrentarmos a morte, nós temos a esperança de que existe um amanhã muito melhor do que esse hoje que a gente vive. E essa noite escura da alma, ela um dia vai passar, vai findar, e nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Amém? Então, na presença dEle, toda a nossa miséria se torna prosperidade. Toda a nossa miséria se torna prosperidade. Eu gostaria de orar com os irmãos, pedindo realmente que a gente venha se contentar no Senhor e que a gente venha crer que nele nós não temos falta de nada. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé para a gente orar e que você orasse comigo por fé, para que nós consigamos crer que nele nós não temos falta de nada, que com Ele nós não temos falta de nada. Amém? E a gente tira os nossos olhos dessa terra e a gente coloca no céu, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. A gente corre a carreira que nos está proposta. Amém? Sem duvidar, sem esmorecer, sem baixar os braços e sem murmurar, achando que nós somos os mais miseráveis dessa terra, porque nós não temos isso, aquilo, ou aquilo outro. Sabe que eu acho que o Senhor, às vezes, Ele olha para nós e Ele faz assim, ai, filho, filha, de novo você falando disso. Não é isso que eu tenho para você, o que eu tenho para você é muito mais. Vocês lembram a história de Jeremias? Jeremias estava cansado de correr com homens, e Deus falou para ele, Jeremias, eu quero que você compita com cavalos. Deus tem muito mais para nós, amém? Vamos orar pedindo fé, para que a gente consiga crer que nele nós não temos falta de nada. Paizinho, oramos nessa hora pedindo, Senhor, fé, Senhor, fé, para nós acreditarmos nas Tuas promessas, acreditarmos na Tua palavra, acreditarmos, Senhor, Pai, naquilo que o Senhor deixou escrito para nós, acreditarmos naquilo que o Senhor tem feito diariamente em nossas vidas. Pai, ajuda-nos a crer que no Senhor nós estamos bem, nós estamos seguros, nós estamos, Senhor, sendo aperfeiçoados no Senhor, Pai. Nós temos a confiança de que há cuidado, que há, Senhor, Pai, um propósito maior por trás de tudo, que existe, Senhor, Pai, a Tua proteção e que existe também, Deus, o Teu trabalhar para abrir portas aonde não existem portas, para abrir caminhos aonde não existem caminhos, Senhor, para nos fazer passar pelo meio das dificuldades, Pai, e até mesmo, Senhor, Pai, se pelas águas nós passarmos, nós não submergiremos, e se pelo meio do fogo nós tivermos que atravessar, nós não sairemos queimados, Pai. Olhamos para histórias, Pai, como de Daniel, como
de Sadraque, Mesaque e Abednego e vemos a mão do Senhor, Pai. Olhamos para histórias como de Isaac, Pai, e vemos a mão do Senhor. Eles tinham o Senhor e eles não tinham falta de nada. Eles abdicavam, Senhor, Pai, de manjares. Eles abdicavam, Senhor, Pai, de caras comidas, caras bebidas. Eles abdicavam de riquezas somente para ficar firmes no Senhor e no propósito do Senhor e não negarem ao Senhor. Eu oro, Pai, pedindo que nós não venhamos a negociar a nossa fé e que não haja em nós, Pai, o desejo, Deus, de abandonar o Senhor por troca, Deus, das coisas desse mundo. Oramos, Pai, pedindo fé para crermos que com o Senhor nós não temos falta de nada. O Senhor é a nossa segurança. O Senhor é o nosso escudo, o nosso broquel. O Senhor é o nosso tesouro. O Senhor, Pai, é a nossa proteção. O Senhor, Pai, é aquele que nos toma pela mão, aquele que nos diz: não tema, eu te ajudo, não te assombres, eu sou teu Deus. Aquele que está conosco todos os dias para nos fazer caminhar e prosperar tanto a nossa alma, quanto o nosso corpo, quanto a nossa vida aqui na terra, até o dia que o Senhor nos recolher daqui. Nós oramos em nome de Jesus, agradecidos, Pai. Faz esse milagre dentro de nós e traz essa certeza ao nosso coração de que com o Senhor nós temos tudo, nós podemos tudo e nós não temos falta de nada. Amém? Pode estar sentado um bocadinho. Eu queria falar mais sobre duas coisas e a segunda delas é: para prosperar sem se perder, nós precisamos viver em contínua e extravagante generosidade. Viver em contínua, extravagante generosidade. A Bíblia vai nos dizer que há maior felicidade em dar do que receber. Atos 20, 35. Existe maior felicidade em dar do que receber. E nós temos que entender esse princípio. Quanto mais generosos nós somos, mais o Senhor nos abençoa. Quanto mais generosos nós somos, mais o Senhor é generoso conosco. Quanto mais nós somos abençoadores, mais as janelas do céu se abrem e caem sobre nós bênçãos sem medida. Nós, muitas vezes, através da nossa generosidade, nós vamos experimentar coisas sobrenaturais, sem ao menos mexermos uma palha para conquistá-las. Nós temos testemunhos para dar. Eu creio que cada um de nós tem testemunhos para dar na área financeira, na área das nossas finanças, do nosso dinheiro, das nossas posses, do nosso trabalho, daquilo que nós fazemos, não é? E temos como o nosso ganha-pão, de que Deus ele tem prosperado, Deus tem cuidado, Deus não tem deixado faltar. Mas Ele nos pede que a gente possa também seguir o seu exemplo. Ninguém é mais generoso do que Deus, e como seus filhos, nós precisamos ser generosos. Ninguém é mais doador do que Deus, e como seus filhos, como seus discípulos, nós precisamos ser doadores. O Senhor, Ele nos salva para quê? Para que a gente possa ir para o céu, amém? Mas a Bíblia também nos diz em Efésios 2, a partir do verso 8, que é para as boas obras. E nós fazemos boas obras, não somente com o nosso braço e com a força do nosso corpo, mas também com as nossas finanças. Portanto, seja generoso, não seja muquirana, mão de vaca, forreta, não seja agarrado, não seja uma pessoa que retém a bênção. A Bíblia diz que aquele que retém a bênção é para a sua própria perda. Se nós retemos aquilo que deve ser dado, é para a nossa própria perda. Agora, se a gente libera, é para o nosso ganho. E a Bíblia nos diz que nós precisamos repartir com 7 e também com 8, que a gente não sabe o dia da manhã, não sabemos o que vai acontecer na terra. Portanto, seja doador. Eu posso dizer aos irmãos, toda vez que Deus me desafiou a dar, o Senhor depois, Ele me deu muito mais do que aquilo que eu havia semeado. Eu não semeio porque eu sei que eu vou receber, eu semeio porque eu entendo que é um princípio, e eu entendo que essa semente, ela quando cai na terra fértil, ela dá uma colheita estrondosa, ela chega até extrapolar. A Bíblia diz que é 30, é 60, é 100 por 1. E nós precisamos não só semear a palavra, nos importarmos com as pessoas, mas também ajudarmos com generosidade. Amém? Nós não perdemos nada em ser generosos. Não perdemos nada em ser generosos. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente não dá, não tem a capacidade de nem abençoar e nem de voltar para nós em dobro, de uma forma tripla ou até mais.
Então, quando a gente semeia, a gente está dando a oportunidade de Deus abençoar a nossa vida, a vida do próximo, através de nós. Quer mais bênção que isso? Você ser usado para levar bênção na vida das pessoas. Aquele que retém é infeliz, mas o próspero é aquele que é generoso. Triste é aquele que acumula e ele não abre a mão para liberar a sua bênção. Então, quando você doa, você investe, você multiplica. Ninguém perde aquilo que doa, ninguém erra por ser generoso. Eu devo estar disposto a compartilhar. Sabe por quê? João 3,16. Porque Deus nos amou de tal maneira que Ele deu. Se Ele deu o Filho, por que nós vamos segurar aquilo que nem mesmo é nosso? Nós precisamos abençoar. A prosperidade é apenas para os generosos. Você nunca vai ver uma pessoa que não é generosa prosperando. Prosperidade verdadeira. A pessoa pode até ser rica nesse mundo, mas como eu falei, no final de tudo, tudo vai ficar aqui. E até mesmo essa pessoa, dificilmente, ela será salva, porque para ser salva é preciso entregar a sua vida a Jesus, crer no seu sacrifício. Então, qualquer riqueza ou bem sem generosidade é maldição. Sua família é próspera para ser referência. Seus recursos são exponenciais para ajudar as pessoas. Seu relacionamento com Deus é próspero para impulsionar e influenciar os outros. Amém? Para inspirar as outras pessoas. A generosidade cria um fluxo de prosperidade por onde os recursos sempre passam. Isso quer dizer que eu e você temos que ser canais de bênção. A prosperidade é como um canal que vai gerando esse fluxo para que as pessoas tenham acesso àquilo que Deus tem compartilhado conosco. Ali, esses recursos não param de entrar, mas também não devem parar de sair. Amém? Recursos não param de entrar, mas também não devem parar de sair. Eles passam por nós e eles abençoam as pessoas. Eles passam por nós, abençoam a nossa vida e a gente abençoa os outros. Se a gente reter, vai parar, não vai nem chegar para nós e muito menos chegar nas pessoas. Eu gostaria de fazer essa segunda oração e pedir para Deus, para nós vivermos em contínua e extravagante generosidade. Pastor Marcelo, vem cá, faz essa oração, por favor. Vivermos em contínua e extravagante generosidade para nós prosperarmos sem nos perdermos. Rapaz, queridos, vamos orar? Pai, nós te agradecemos, porque ninguém é generoso como o Senhor, e o Senhor tem nos ensinado o princípio de dar, de se envolver com pessoas para que possamos ser bênção na vida delas. Nós percebemos que toda a natureza, tudo que o Senhor criou, Pai amado, tem a generosidade de multiplicação. Quando a gente come uma maçã, Pai amado, vem também uma semente para que possa ser plantada. Nós te agradecemos porque tudo que o Senhor faz, meu Pai, que passa por nós também é para abençoar alguém. Oh Deus, que esse princípio de generosidade realmente impactante tome parte da nossa vida. Que a gente possa, meu Pai, ser tão feliz em dar. Que a gente possa continuar, Pai amado, semeando nessa terra, na vida das pessoas. Porque nós sabemos que nada é nosso, tudo é para o Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. Amém. O terceiro e último. Para nós prosperarmos sem nos perdermos, nós precisamos desfrutar dos recursos do céu com boa mordomia. Nós somos chamados a cuidar das coisas que Deus nos dá. Amém? Nós cuidamos dos nossos filhos, nós cuidamos dos recursos, nós cuidamos da parte financeira, nós cuidamos dos dons, nós cuidamos dos talentos, nós cuidamos das capacidades. Nós precisamos ser bons mordomos. Vocês lembram a história dos talentos? O patrão chamou aquelas pessoas, ele deu talentos e ele disse para eles negociarem esses talentos, que um dia ele retornaria e pediria conta. 2 deles negociaram e multiplicaram os talentos. Um deles teve medo e enterrou o talento. E quando o patrão voltou, ele falou: olha, eu sei que você é um homem ruim, que você colhe onde você não planta. Eu fiquei com medo e eu enterrei o talento, mas ele está aqui, ó. Não foi um bom mordomo, porque ele não conhecia o seu Senhor. Somente aqueles que não conhecem o Senhor agirão de má fé na sua mordomia. Serão irresponsáveis na questão
da mordomia. Mas nós conhecemos o nosso Deus, amém? Sabemos que Ele é gracioso, mas sabemos também que Ele é justo. Sabemos que um dia Ele pedirá conta. Então, Ele tem nos dado talentos, a gente precisa usá-los. Ele tem nos dado capacidades, precisamos usá-los. Ele tem nos dado recursos, nós precisamos fazer algo com esses recursos, multiplicarmos esses recursos, sermos pessoas que administram isso bem. A Bíblia diz que se nós formos fiéis no pouco, o Senhor, Ele um dia colocará cada um de nós sobre muito. Mas é preciso que fidelidade, boa mordomia no pouco, para que um dia nós possamos também cuidar dos recursos celestiais. Olha só, Lucas 16, 10, 11 vai dizer: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as riquezas verdadeiras? Vou ler de novo. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as riquezas verdadeiras? Vocês têm a noção de que nós lidamos com riquezas deste mundo ímpio? E o Senhor espera de nós fidelidade. A Bíblia diz que o que o Senhor espera dos seus despenseiros, dos seus servos, é fidelidade, é que sejam achados fiéis, não é mesmo? O Senhor tem nos encarregado e Ele espera que nós sejamos pessoas organizadas, honestas, íntegras, pessoas responsáveis. 1 Coríntios 4:2 fala sobre isso. Então, Ele espera que com as riquezas desse mundo, que são ímpias, nós possamos usá-las bem, administrá-las bem, possamos proceder bem, para que um dia Ele possa nos confiar as riquezas celestiais. A má mordomia demonstra infidelidade, mas a boa mordomia mostra que Deus pode nos considerar seus parceiros, seus colaboradores, seus servos fiéis. Você e eu somos chamados por Paulo de edifício de Deus, lavoura de Deus, cooperadores de Deus. E os cooperadores, eles são constantemente lembrados de que eles precisam agir com fidelidade. Você tem um sócio, imagina se você tem um sócio no seu negócio, o que você espera dele? Do seu sócio, do seu cooperador, do seu colaborador, fidelidade, integridade, o Amarim está balançando a cabeça aí, não é? Espera tudo isso, fidelidade, integridade, honestidade, parceria, fidelidade. Você pode confiar 100% de que ele está gerindo bem aquilo que está sendo confiado a ele. O Senhor espera isso de nós. Boa mordomia, portanto, é a senha que abre o cofre de Deus, o cofre da prosperidade celestial. Não tem como Deus derramar mais prosperidade na nossa mão se a gente está sendo infiel com aquilo que Ele já tem nos dado. Se a gente não for responsável com aquilo que o Senhor tem derramado até agora, como que nós vamos receber mais dele? Não é? Então nós temos que desfrutar dos recursos do céu, fazendo uma boa mordomia, cuidando bem. Você daria a chave da sua casa para alguém que você não confia? Você contrataria alguém para trabalhar dentro da sua casa, se você soubesse que aquela pessoa é desonesta, mãos leves, que gosta de pegar aquilo que não é dela, que gosta de tomar conta das coisas alheias? Dificilmente, né? Dificilmente. O Senhor também, Ele agirá da mesma maneira. Então, o que Ele espera de nós? Que sejamos bons mordomos, amém? De todos os recursos, não só financeiros. Tudo, porque a prosperidade, ela é um pack completo, né? Ela começa de dentro para fora. A nossa alma precisa ser próspera, e para ela ser próspera, a mordomia, ela tem um lugar primordial nessa conta aí. Nós vamos orar, finalizando, para conseguirmos desfrutar desses recursos, fazendo uma boa mordomia. Amém? Gilberto, anda cá, por favor. Faz essa oração para a gente. Para que a gente sejamos pessoas que desfrutem daquilo que Deus tem para nós. Amém? Mas com responsabilidade, fazendo uma boa mordomia. Amém, Pai. Nós, Senhor, ó Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Como mordomos, Senhor, ó Pai, seguindo a Sua palavra, Senhor, ó Pai, também respeitando, Senhor, ó Pai. E nós sabemos que muitas vezes nós queremos fazer o melhor para o Senhor, ó Pai, e acabamos falhando de alguma forma. Muitas vezes queremos fazer, ó Pai, aquilo não só que nos
que nós achamos que está certo, ó Pai, mas que, Senhor, ó Pai, que nós achamos também que é o melhor também para nós, para aqueles que nos rodeiam, Senhor Pai. Pai, nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude a nós sermos mordomos, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor põe nas nossas mãos, Pai. Nós conhecemos o Senhor, nós sabemos que, como aqui foi falado, Senhor, aqui, Senhor, ó Pai, o Senhor é um Deus um Deus que nos dá, o Senhor é um Deus que nos guarda, Senhor. O Senhor é um Deus também, Senhor, que cuida de nós, ó Pai, em cada dia da nossa vida, Pai. Mas o Senhor, ó Pai, nos dá a responsabilidade, Senhor, nós cuidarmos das coisas do Senhor, Pai, da responsabilidade de nós cuidarmos daqueles que estão à nossa volta, Pai, de todas as coisas, ó Pai, que o Senhor põe nas nossas mãos, Senhor, ó Pai, o Senhor, ó Pai, exige, ó Pai, frutos, ó Pai, Senhor, frutos abundantes, Senhor, ó Pai, da sua obra, Senhor, ó Pai, na vida de outros também, Senhor, Pai. Pai, ajuda-nos, Senhor, a nós sermos bons mordomos, Senhor, ó Pai. Senhor, que na Tua casa, Senhor, ó Pai, haja mordomia, Senhor, Pai, que na Tua casa, Senhor, haja, Senhor, confiança, Senhor, Pai, fidelidade, Senhor, que haja, Senhor, ó Pai, renovo, Senhor, ó Pai, Senhor, a cada dia que passa, Senhor, nós possamos nos renovar cada vez mais, Senhor, e nós possamos respeitar mais o Senhor, respeitar, Senhor, ó Pai, a Sua palavra, Senhor, também respeitar, Senhor, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor nos apresenta, Pai. Pai, nós queremos ser mordomos do Senhor, Pai, mas mordomos, Senhor, ó Pai, verdadeiros, Senhor, mordomos, Senhor, ó Pai, que, Senhor, ó Pai, detectam confiança, Senhor, também, Senhor, mordomos, Senhor, que sabem, Senhor, o que agrada ao Senhor, ó Pai, a cada dia, Senhor, o que agrada, Senhor, ó Pai, também aos nossos corações, porque muitas vezes nós acabamos agindo de formas, Senhor, que de alguma forma nós nos entristecemos porque fizemos algo de errado, Senhor, agimos de forma errada, Senhor. Pai, que essa mordomia, Senhor, possa estar no nosso coração, Senhor, e que nós não só nos sintamos alegres, Pai, ó Pai, de nós fazermos, Senhor, a obra do Senhor como agrada ao Senhor, Pai, como convém ao Senhor, mas também, Senhor, fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai. Pai, nós oramos, Senhor, ó Pai, nesta noite, Senhor, que nós possamos ser mordomos aqui na sua casa, Senhor, no seu templo, Pai, no nosso lar, Senhor, no nosso trabalho, Senhor, ó Pai, em tudo aquilo que o Senhor nos dá, Senhor, tudo aquilo que o Senhor põe nas nossas mãos, que nós possamos ser bons mordomos, Pai. Pai, ajuda-nos, Senhor, ó Pai, a entender, Senhor, que nada mais, Senhor, é melhor, ó Pai, do que nós vivermos em obediência com o Senhor, Pai. E essa obediência, Senhor, ó Pai, nos chama a atenção de Senhor, que tudo aquilo que nós temos, Senhor, ó Pai, ela veio do Senhor, ó Pai, e é para o Senhor também. Nós oramos, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser sal e luz influentes, ó Pai, em tudo aquilo que nós fazemos, que nós possamos, Senhor, ser verdadeiros, ó Pai, naquilo que nós falamos, Senhor, ó Pai, e até naquilo que nós pensamos, Senhor. Pai, nós oramos, Senhor, que o Senhor, ó Pai, nos ajude, Pai, a servir o Senhor, ó Pai, com alegria e confiança, Pai. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Eu gostaria de ler Filipenses 4:19, fazer mais uma oração. Filipenses 4:19, para concluirmos, vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Ali na versão que está na tela, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Podemos ficar de pé e vamos orar, pedindo realmente que o Senhor supra as nossas necessidades, amém? Segundo as suas riquezas em glória, que Ele supra as nossas necessidades. Jesus nos ensinou a orar pelo pão de cada dia, e Ele também nos ensinou a orarmos para que o Senhor nos livrasse do maligno, para que a gente pudesse vencer as tentações. Isso também são necessidades, são situações que são difíceis, e até mesmo a escassez, muitas vezes, ela bate na nossa porta. A gente tem dias ruins, a gente tem notícias tristes, a gente tem percalços, a gente tem tropeços, a gente tem embates, confrontos, a gente tem batalhas, não é? E nós precisamos orar. Senhor, o Senhor é o nosso Deus, amém? Que o Senhor, segundo as riquezas em glória, supra em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades, amém? Vamos ler junto? E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas
necessidades. Amém? Ore junto comigo nessa hora. Senhor, nós oramos porque nós cremos que o Senhor é o nosso Deus. Nós cremos que o Senhor tem controle sobre todas as coisas. E nós pedimos, Senhor, segundo as tuas riquezas, as riquezas do Senhor, da tua glória, Senhor, que o Senhor supra todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. O Senhor é o dono do ouro e o dono da prata. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa vir com providência agora nas nossas vidas, suprindo tudo aquilo que nós temos falta e aquilo que nós temos necessidade, Senhor. Muitos, Pai, estão, Deus, com as contas atrasadas. Outros estão, Pai, com um pouco dinheiro, Pai, no fim do mês. Outros estão desempregados, Senhor. Outros têm dívidas, Pai. Outros estão, Pai, procurando, Senhor, uma forma, Deus, de melhorar, Deus, a sua situação financeira. Nós oramos por todos eles, nós oramos por todos nós, porque cada um de nós tem as suas batalhas e nós pedimos, Senhor, segundo as tuas riquezas em glória, supra em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Ensina-nos, Pai, a dependermos do Senhor, porque não existe, Deus, Pai, um Deus tão poderoso, Pai, um Deus além de Ti, Deus, que trabalha para aqueles que em Ti confiam. Nós estamos orando, Pai, porque nós confiamos no Senhor, Pai. Nós estamos orando porque nós confiamos no Teu poder, no Teu cuidado, no Teu amor, Pai, na Tua provisão, Pai, na Tua proteção, Pai. Nós oramos porque nós cremos na prosperidade completa que vem do céu. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que trabalha para aqueles que em Ti confiam. Trabalha, Senhor, em nosso favor e supre, segundo as Tuas riquezas em glória, em Cristo Jesus, todas as nossas necessidades. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Rebeca, coloca de novo aí, por favor, aquele aviso da campanha, ou melhor, da série que nós iniciaremos no domingo. Não é uma campanha, é uma série. Vida sobrenaturalmente abundante. Nós vamos finalizar orando por isso, amém? Para que a nossa vida seja sobrenaturalmente abundante e para que Deus ministre e nos transforme nesse tempo. Como eu disse, 5 domingos, 5 ministrações, estaremos também nas quintas-feiras orando sobre isso, pedindo, Deus, faz da nossa vida uma vida sobrenatural, faz da nossa vida uma vida abundante, faz da nossa vida uma vida sobrenaturalmente abundante, amém? Depois nós vamos estar compartilhando com os irmãos também as artes para serem postadas nas redes sociais. Nós vamos ter várias coisas aí, materiais em abundância para nós podermos levar essa mensagem adiante e abençoar mais pessoas. Vamos finalizar orando por isso? Amém? Pastora Isabela, vem aqui, por favor. Ora por essa série. Nos abençoa aí e pede para Deus falar conosco durante aí os próximos domingos, essas próximas semanas. Amém, Senhor. Obrigada por esse tempo, Deus. E nós pedimos nessa hora que o Senhor já venha preparar os nossos corações, ó Deus, para receber essas ministrações, essas palavras nos próximos domingos, Deus. A sua palavra nos ensina e nos leva a toda a verdade, Senhor. A sua palavra é aquela que revela, Deus, os enganos que todos nós temos muitas vezes em nossa mente. A sua palavra traz, ó Deus, libertação para cada um de nós, entendimento a respeito daquilo que realmente importa, dos valores celestiais. Nós queremos nessa hora, Deus, pedir realmente a bênção do Senhor sobre esse tempo, ó Deus, sobre esses novos estudos, ó Deus, sobre essa palavra, Deus, que será trazida ao seu povo, à sua igreja, que venha abençoar a cada um, Pai, no nome de Jesus, que venha, ó Deus, prosperar, que venha frutificar como o Senhor promete na sua palavra, Deus. Nós pedimos a sua bênção, sabemos que nada adianta nós trabalharmos se não for o Senhor a edificar, que nada adianta, Senhor, nós falarmos se não for o seu Espírito a convencer, que nada adianta, Deus, os nossos esforços, porque é o Senhor que convence da justiça, do pecado e do juízo. É o Senhor que transforma, é o Senhor que muda as mentalidades, é o Senhor que muda o pensamento, é o Senhor que traz entendimento, é o Senhor que traz clareza, é o Senhor que traz abundância nas nossas vidas, ó Deus. E nós oramos por isso, para que a nossa vida seja sobrenaturalmente abundante, Pai, no nome de Jesus. Paizinho, nós finalizamos esse culto, Pai, agradecidos, porque sabemos que o Senhor falou conosco e também o Senhor ouviu as nossas orações. Tivemos diversos motivos de oração nessa noite. Tivemos diversas palavras de oração, que o Senhor possa se mover
e nos responder, nos ajudando a viver uma vida sobrenaturalmente abundante, mas também uma vida de prosperidade total. Como é próspera a nossa alma, que todos os aspectos da nossa vida sejam prósperos também, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos ensina o princípio da prosperidade, mas também nos ajuda a prevenir a nossa queda, não nos deixando cair, não nos deixando ficar prostrado e nem nos deixando nos perder. Muito obrigado, Senhor. Nós abençoamos a cada um que está aqui, a cada um que está no culto online. Nós pedimos que o Senhor seja com cada um de nós, que o Senhor nos leve para as nossas casas, que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor derrame sobre nós as tuas bênçãos, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor faça os teus milagres e as tuas maravilhas. Abençoamos também pastor Elias, pastora Wanda, abençoamos o Gustavo, o Asher, o Joshua, a Isabela. Abençoamos, Senhor, Pai, a liderança dessa igreja e abençoamos também, Deus, a reunião que teremos no sábado, Deus, o treinamento para a liderança, onde todos os líderes estarão sendo ministrados e abençoados, Pai, para poderem ir, fazerem discípulos, cumprirem a grande comissão, serem mais efetivos e eficazes no seu chamado, Pai. Abençoa, Pai, essa reunião que irá equipar a liderança, Pai, para fazer, Deus, a obra do ministério do jeito que o Senhor deseja. No nome de Jesus, abençoa o pastor Marcelo, que estará à frente disso, Pai. Que o Senhor possa colocar as palavras certas na sua boca, que o Senhor possa usá-lo no nome de Jesus, com muita unção e muito poder, Pai. Nós finalizamos esse culto no nome de Jesus, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Amém? O pastor Marcelo precisa falar com os líderes de Life Group, ou seja, se você está aqui, venha logo falar com ele, que ele precisa dar uma palavrinha para você. Se por acaso você está online, não está aqui presencialmente, dê um jeito de ligar para o pastor Marcelo, mandar uma mensagem para ele, que ele precisa falar com você também. Gente, Deus abençoe, vão em paz, que o Senhor vos acompanhe.